Irmãs, é cada experiência que o Senhor nos faz viver, não é? Que noite maravilhosa. Eu queria aproveitar, chamar a querida Zilmara. Irmãs, eu acho que ninguém melhor do que ela para falar sobre o valor da mesa. Ela que é uma palestrante que fala da experiência do lar. Eu queria que vocês a recebessem com muito carinho. Obrigada. Eita, coloca o tempo aí para mim, gente. Boa noite. Porque eu tenho um problema com o tempo, pastora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu amo falar sobre a mesa. A mesa faz parte da minha vida. E eu faço mesa posta há quase 30 anos. Era tão difícil encontrar pratos, talheres, taças. Tinham poucas marcas no passado. E as pessoas achavam que quem fazia mesa posta eram pessoas casadinhas de novo. E não quem já era casada. Assim como montar cama, que é outra coisa que eu amo também, que é o propósito do lar, né? E eu tenho uma amiga que nós conhecemos Jesus juntas, e aí depois que nós conhecemos Jesus, nós empolgamos para a nossa casa ser um lar com um lugar de refúgio, de paz, de amor, e ser um lugar de cuidado. Então, nós começamos a mudar da roupa de cama à roupa de mesa. E aí, nisso, a gente queria fazer tudo bordado, com o nome dos nossos filhos, do marido. E a gente chegava nas lojas, há 20 e poucos anos atrás, a pessoa falou, você está casando agora? Eu falo, não, a gente já está há tantos anos, 20 anos de casada. E aí a pessoa, nossa, mas isso, pessoal, que parece um enxoval. Mas a gente faz esse enxoval eternamente para a nossa casa. Porque a nossa casa é o melhor lugar de estar. Eu sou a Zilmara Pereira. Na verdade, o Pereira veio do meu marido. Eu era a Zilmara de Paula. E aí, depois que nós nos casamos, eu tenho 33 anos de casada, 3 filhos, o Kaique, a Larissa e o Gilmar Júnior, um rapaz alto que está ali tirando uma foto. A namorada dele, a Bia, que está me acompanhando, e a Natália, que está comigo há muitos anos. E tem um neto, o Noah, que é lindo. Quem me segue no Instagram, com certeza conhece o Noah, que é o menino mais bonito que tem. 1 ano e 6 meses. A coisa melhor da vida é ser vó, não é? Quem é vó? E tem o Mateus, que está no forninho, que vai chegar mais um neto. Então, a nossa dinâmica já mudou antes do Mateus chegar. Porque como o Noah demanda, então eles falam, preciso de vocês. A gente vai. E ela falou que eu vou me explicar, então vou começar me explicando aqui. Há 25 anos eu conheci Jesus. Porque um Jesus que eu não conhecia. E nisso que eu conheci Jesus, eu já gostava de montar a mesa. E eu me apaixonei mais pela casa, por formar uma família segundo o coração de Deus. Por levar o amor de Deus para minha casa. Por isso que eu fui conhecer Jesus. Porque na época eu não tinha um problema. Que às vezes as pessoas acham, tem até um ditado no mundo que fala que você vai por amor ou pela... Entende? E aí, a gente estava eu e meu marido, nós viemos de Minas, eu sou mineira, da Zona da Mata, e viemos de Minas para a gente construir a nossa vida aqui. E começou a dar certo. E no que começou a dar certo, chegam as coisas boas, mas vão vindo as tentações. E quando eu comecei a ver os amigos da gente que iam sendo tentados, eu falei, eu quero ser diferente. Então eu fui e conheci o Senhor. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Eu orei 2 anos, não sei se alguém sabe o que é isso. Orar, subir monte, jejuar, para o meu marido se converter. Foram 2 anos. Fazia consagração todo sábado de manhã na minha casa, porque ele só ia trabalhar depois do almoço. Então a consagração era de manhã, para ele escutar. E aí ali cantava a gente com pandeiro, e os vasos, os irmãos, e ali orando, e ele falava, não aceitei. Eu falava, aceitou junto comigo. Mas ele não aceitava que tinha aceitava. Eu falava, nós 2 somos uma só carne. Aí eu chegava, aprendia na igreja, voltava para contar para ele como que era, o que eu tinha recebido. Então é tão importante a gente levar para a nossa família aquilo que a gente recebeu. Vocês receberam aí, eu trouxe uma cadeira para vocês, porque tem lugar. E eu quero que vocês vão anotando aí. Faltou só a caneta, né, gente? Vocês têm caneta? Quem não tem, a gente tem para emprestar. Quem precisa de um emprestado? O pessoal tem, acho que algumas ali. As meninas têm lá, olha. E essa cadeira, desde que eu cheguei aqui, eu já estou recebendo. E pensando, quem poderia estar na cadeira do meu lado? É lógico que Jesus já está aqui. Então, quem é a pessoa que precisa estar, que você vai estar orando por ela durante esses dias? Quem é a pessoa que precisa estar aqui amanhã? Porque hoje é só o início. Amanhã tem um grande maná aqui. Então, quem é a pessoa que eu vou convidar para estar aqui amanhã? Essa cadeira, ela funciona como um place card. Sabe o que é place card, gente? Sabe aqueles nomezinhos que tem na mesa? Aqui ele chama place card. Às vezes ele é um marcador. Mas a gente vai fazer dessa cadeirinha um place card de oração. Pode ser? Então, quando a gente coloca o nome aí, então a pessoa que eu vou estar orando por ela, porque o Senhor me tocou. Mas não coloca de uma só, não. Coloca de várias, porque a gente já convida várias, né? Pode vir muita, né, pastora, amanhã? Muito mais. Então, vai colocando aí o nome da pessoa. E no momento que você sentir, lembrar de alguém mais, você vai colocando. E eu queria falar sobre a mesa, que é esse tema que eu amo. Estive na casa da Dev Tairos. Quem conhece, sabe quem é a Dev Tairos? Eu montava a mesa e eu não tinha o propósito da mesa. Então a minha mesa era linda, pratos lindos, mas eu não tinha o pão da presença. Eu esquecia de orar para agradecer. Eu sabia o quão importante era orar para agradecer ao Senhor a alimentação, o dia. Gratidão é a memória do coração. Eu sabia, mas eu não praticava. Então, quando eu fui para a casa da Dev, eu voltei com um propósito: gratidão. Orar e ter o pão da presença na minha mesa. Porque não seria uma mesa comum. Eu não teria somente uma mesa, mas teria um propósito dentro da minha mesa. Um propósito dentro da minha casa. Um propósito nas mesas que são montadas. Assim como cada uma das mesas que ao longo desse período que vem falando de conferência, que eu sempre entro aqui na hora do culto ou depois, e as pastoras, o pessoal sempre falando sobre tantas mesas. E tantas mulheres da Bíblia que também tinham mesas, não é? Ana, qual que era a mesa de Ana? A mesa da perseverança, a mesa da cura, a mesa da entrega. A mesa da Ana era a mesa da entrega. Porque quem entrega com tanto amor, né? E eu falei, eu vou falar sobre várias mesas, que é tudo o que eu amo falar. Aí o Senhor me deu um direcionamento.
para eu falar de uma mesa que é muito especial e que sempre fala muito comigo, que está em Lucas 10, 38 a 42. Eu vou ler a mensagem, da mensagem. Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Ela era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo o que ele dizia. Enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha, algum tempo depois ela os interrompeu. Mestre, o Senhor não se incomoda em saber que a minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ela me representa, gente. Que eu adoro esse negócio de justiça, assim, sabe? A Marta, eu sempre, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer um propósito, eu era desse tipo, que eu falava, por que eu estou fazendo? E ela está ali sentada, mas não é uma folgada? Se fosse eu. Vocês não, né, gente? Quem aí que não? Porque eu ia logo falar, não. Eu não ia nem falar para Jesus, porque ele era o convidado. E isso é tipo lavar roupa suja na hora que a visita chega, né? Mas tem muita gente que quer lavar a roupa suja na hora que a visita chega, no meio da rua, dentro do metrô, dentro do ônibus, que esquece que tem o Senhor. Porque ela queria fazer com as próprias. Eu também. Quando eu conheci Jesus, um livro que transformou minha vida foi Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Vocês devem ter, vários de vocês devem conhecer. Porque eu sempre fui muito Marta, muito dinâmica. Filho, quem nunca? Hora de arrumar para ir para a escola, arruma lancheira. Na minha época, arrumava lancheira. Aí você bota o uniforme, faz não sei o quê, horário do almoço. Gente, meus filhos estudavam de tarde. Não sei quem aí que já teve filho que estuda de tarde, como que é a dinâmica. Aí você faz almoço. Na minha época, não tinha o celular, aí tinha o telefone, interfone, tocava. Não, parece que está aqui na minha mente ainda. Parece que eu vivi isso ontem. E já faz quase 20 anos. E como ser Maria com essa vida? Porque o celular toca, a gente olha a mensagem, a gente olha o WhatsApp, olha o Instagram, sim ou não? A gente é real. A gente não consegue ser outra pessoa, porque nós vamos ser, e a cada dia a gente está mais agitado, sim ou não? As pessoas, principalmente depois da pandemia, estão muito intolerantes. Eles brigam por tudo. Quem já viu aí? Eu trabalho num supermercado. Na fila do supermercado, a pessoa já está estressada ali. O tempo inteiro a gente vê direto. A gente fica em cima, a Natália também, a gente trabalha junto. E aí escuta alguém estressado, ou com o filho, porque o filho quer comer alguma coisa, ou o filho tal. Aí a gente vai ao shopping, vê pessoas estressadas. Mas nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós não podemos esquecer em quem nós confiamos, em quem nós entregamos. Porque a gente não é desse mundo, nós estamos nele temporariamente, mas nós temos que ser pessoas que buscam o reino. De nada adianta a gente não, e muitas profetas falam, eu saí do salto. Não sai do salto não, irmã, mantém no salto. As pessoas falam, não, porque eu... Não. Você é o Espírito Santo do Senhor.
Você é a representante do Espírito Santo do Senhor nessa terra. E em todo momento, louve ao Senhor. Na hora difícil, gente, eu queria ter aquela voz. Que unção, hein? Eu falei, gente, o Senhor vai me dar uma unção, que aí na hora eu vou falar, vai chorando, louve. Mas eu não posso, porque senão vocês vão embora, né? Mas na hora, o pastor Saulo também, hein? Você também, pastora, canta assim? Igual, vai falando e cantando. Oh, meu Deus. Na hora, louve. Clame ao Senhor. Você é uma mulher diferente. Você tem uma mesa que tem um propósito. E 41 e 42, Jesus respondeu: minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Por isso que eu gosto dessa referência aqui. É a mesma? Você está inquieta e se preocupa com muitas coisas. E nessa fala, você está fazendo tempestade em copo d'água. Mineiro fala isso, sabia, gente? Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa, e Maria escolheu, é o prato principal. Não vou tirar isso dela. A Marta, ela abriu a sua casa. Com certeza a Marta fez um convite. E nós mulheres muitas vezes fazemos o convite. Depois a gente quer que a visita vá até embora, porque cansou, não é? Porque quando tá bom a conversa, quando tá bom ali o bate-papo, quando tá bom a comida, os amigos, a comunhão, as pessoas querem ir embora. Lá em casa o povo chega para o café da manhã, quer ficar até de noite. Acredita isso, gente? Aí tinha uma secretária lá em casa que ela falava, tem que botar, eu sei, bota uma vassoura atrás da porta. Aí eu falei, não, minha filha, isso não funciona para crente, não. Nem adianta vassoura, é só louvor, violão. Você quer que dá certo, é um violão. E aí o povo vai, depois faz. Lá em casa faz o café da manhã, o almoço. Aí depois serve um lanchinho. Aí a janta, o povo não vai embora, faz um carreteiro. Com tudo que sobrou, ou uma galinhada. Aí eu falo assim, depois, se não deu certo, aí eu falo, agora vamos fazer um chá. Aí se ainda não deu certo, eu falo, vou arrumar a cama. Porque um filho casou, o outro tal. E aí eu falo, agora vou arrumar as camas. Vamos dormir aqui hoje, gente? Vamos fazer uma noite do pijama? E aí, por quê? Porque quando é bom, as pessoas querem estar perto. E quando não é bom, o que as pessoas querem? Fala, ixi, fulano vai. Quem já perguntou ou fez um convite e a pessoa ou fala, tomara que ela não vá. Alguém já fez isso? E aí, isso é muito bom. É muito bom que as pessoas queiram estar próximo da gente. É muito bom que as pessoas queiram estar na nossa casa. E a Maria, ela se assentou e só ouvia. Imagina, eu vejo que para esse jantar, para essa refeição, para essa mesa, faltou organização. Principalmente nos dias de hoje, nós como mulheres precisamos ter o máximo de organização possível. Quanto mais organizadas nós formos, menor o peso será na nossa vida. O peso será menor das nossas responsabilidades. Porque nós queremos dar conta de tudo. Nós não somos da Disney, que é a Mulher Maravilha. Nós não somos Mulheres Maravilha. Eu demorei a entender isso. Que eu não era perfeita. Porque eu achava que eu fazia. Eu podia. Eu. E quando a gente fala, e quando a gente crê que é Ele, a gente muda e a gente entrega o nosso fardo. Porque não sou eu que faço. Eu preciso confiar. E a gente não quer entregar. Às vezes eu reclamava, mas eu não deixava ninguém fazer.
ainda, quando faziam, eu colocava os meus filhos para lavar a louça, mas eu queria que até a louça, queria dominar a forma que eles iam lavar. O que é mais importante, o resultado ou a forma de fazer? Entende? Então nós precisamos, porque nós mulheres somos muito exigentes, nós somos muito perfeccionistas. O Senhor, Ele quer a excelência, mas Ele não quer que a gente deixe Ele de lado. Ele é a prioridade. A confiança precisa ser nele e não a confiança na minha força. Não é a minha força, é a força do Senhor, é a comunhão que nós temos. E Marta ali se preocupava, reclamava que estava servindo sozinha, e Jesus, com toda calma e paciência, só dizia: Marta, relaxa, meu marido é assim, gente. Tem hora que me mata de raiva, vou contar para vocês. Eu fiquei grávida, tinha o Kaique, o mais velho, fiquei grávida da Larissa, e a gente tinha acabado de chegar aqui em Brasília, não tinha ninguém para cuidar, a gente morava em cima do depósito de uma padaria, e era atendente, era tudo. E aí comecei, eu tinha ovários policísticos, e aí minha menstruação nunca foi regulada, e aí comecei a ter muitos gases. Já tinha 10 meses, 1 ano que eu não menstruava, e chegando, pão quentinho, engordando e tal, e aí muitos gases. Fui no médico, porque eu nem conhecia médico aqui, o médico falou: você está de uns 6 meses. E aí estava grávida já da minha filha Larissa. E aí eu fiquei apavorada. Aí o meu marido, por telefone, eu liguei, ele falou: meu amor, naquela calma, meu amor, calma, vai dar tudo certo. Aí quando eu ouço isso, que vai dar tudo, porque os homens são assim, sim ou não? A maioria deles. Para eles tudo é mais fácil, mais simples, não é? Às vezes a gente complica mesmo. Porque se eu tivesse confiado no Senhor, porque se o Senhor me deu, Ele ia me ajudar a cuidar. Não é mesmo? E assim foi com o Gilmar Júnior também. Aí eu falei: agora eu vou botar um DIU. E o meu remédio era de farinha, porque eu tomava o remédio da minha filha. Essa aqui aí, de 8 meses, eu tomava o remédio. Aí teve uma fase que teve, o pessoal da minha idade, dessa faixa etária, vai lembrar. E aí coloquei o DIU. E quando eu tirei o DIU, era para esperar 1 mês. E aí, quando eu voltei 1 mês, estava grávida dele. Aí eu liguei para o meu marido de novo, falei: agora você não fala nada, deixa só eu falar. Porque tem horas que a gente quer só a gente falar. Sim ou não, gente? E sabe o que a gente faz? Fala. Não deixa o marido falar. Não deixa o homem falar, não deixa o filho falar. E aí vai olhando para ver se vocês estão prestando atenção. E daí a pouco a gente fala assim: não fala, deixa que eu vou te falar. Aí daí a pouco fala: você não vai falar nada. Vocês já viram um caso assim? E aí eu, grávida do Gilmar Júnior, eu falei: e agora? Com 2 meninos pequenos, mais um, o que eu vou fazer? Ele: calma, vai dar certo. E graças a Deus deu tudo certo. Trazendo para essa mesa de Marta e Maria, a gente vê que Marta representava o serviço e Maria representava a devoção. Jesus mostrou que antes da comida, nós precisamos da mesa da palavra. E essa foi a mesa, minha virada de chave, quando eu fui para a casa da Dev, foi trazer essa mesa da palavra para minha casa. E essa mesa, um dos outros pontos, que é a cura da ansiedade, que Jesus fala: você está ansiosa, você está sobrecarregada,
Eu tenho aqui em várias referências, ele levava: você está aflita, ansiosa. Então nós precisamos buscá-lo. Se ela tivesse planejado, ela estava ali sentada. Por isso que é importante. Naquela época não tinha iFood, né? Que se fosse hoje, a gente pede o iFood, arruma a mesa e pede o iFood. Monta uma estratégia. Arruma a mesa e já faz algo assado ou compra. Mas o mais importante é viver o momento da mesa. Nada justifica não ter o tempo de comunhão, assim como o Senhor. A comunhão que é olho no olho. Eu ia pegar essa cadeira, quando eu estava ali debaixo, eu falei: eu vou pegar a cadeira e vou falar sentada, olho no olho. Porque Marta não teve essa oportunidade de estar conectado. Porque quando a gente está na mesa, todos nós estamos no mesmo nível. Nós todos estamos na mesma direção, com o mesmo alvo. Ninguém é maior do que ninguém. Então, na mesa, a gente se conecta. Na mesa, a gente trata de assuntos difíceis. É na mesa que a gente faz negócios. É na mesa que a gente perdoa. É na mesa que Jesus reconheceu quem era Judas. Mas ele sabia o propósito que ele tinha. É na mesa que nós entendemos o nosso propósito. É na mesa que nós geramos identidade. É a mesa que me leva a entender quem eu sou, filha de quem eu sou. Filha do Rei. É a mesa que me traz alimento espiritual. Maria experimentou do banquete da presença do Senhor. E esse alimento, ele não se perde. Ele vai nos gerar fé, vai nos gerar conexão, gera cura, tira a ansiedade. E nós precisamos do equilíbrio, ser Marta e ser Maria. Nós precisamos ser Marta com o coração de Maria. Nós precisamos, porque nós, a cada dia, precisamos colocar tudo na presença do Senhor. Entregar de verdade. Não entregar só por palavra. Não entregar só porque é toda a entrega. E eu falei para vocês que o Senhor me deu 3 filhos. Em 2014, os meus filhos já estavam adolescentes. O Kaique, o mais velho, estudava na UNB. Larissa também, na UNB. E o Júnior era ainda menor, tinha 12 anos. E a Larissa foi para a faculdade. E voltando de lá, ela era universitária e estava com habilitação com 3 meses. Primeiro amor da habilitação. Quem é habilitado aqui? Lembra quando tirou a habilitação? Quando a gente chega à habilitação, o que a gente quer? Andar de carro. E a Larissa sempre amou muito carro. A Larissa foi aquela do anticoncepcional de farinha. Eu venho do interior de Minas. E em Minas a gente aprende a ser dona de casa. Até lá em casa o Kaique, ele não está online não, né? Porque senão, se o Kaique escutar, ele fica bravo comigo. Ele fala: mãe, as pessoas acham, você não conta o contexto inteiro. Porque a gente, como família, eu sou sanguínea, então eu sempre brinco muito. E aí o Kaique ficava, eu falava: todos vocês vão passar na UNB. Porque aqui em casa, vocês estão entendendo como é que é a Marta, né, gente?
Aqui em casa todos é UNB e não é em quinto lugar não, é nos 3 primeiros que eu queria que todos passassem. Aí o Kaique, mãe, eu tudo bem, mas a Larissa, você criou ela para ser dona de casa. Porque a Larissa, ela cozinhava, ela sabia lavar, ela sabia vários pratos, ela era uma dona de casa. Uma empreendedora. Pequenininha, ela já gostava de fazer bijuteria, joias, porta-guardanapo. Ela foi lá no Tagua Center fazer um curso para fazer porta-guardanapo. O que ela descobriu? Quando ela tinha uns 7 anos, era melhor fazer para vender para minhas amigas do que para vender para as amigas dela. Porque as amigas dela não tinham dinheiro. Ela falava, não, mãe, eu gosto de vender coisa cara. Eu não gosto de vender coisa barata, não. Porque ela tinha um espírito empreendedor. E aí, a Larissa passou na UNB. No último lugar da última chamada. Entende como que é? O Kaique passou entre os primeiros. O Júnior já começou, mãe, eu não vou para a UNB, porque não é para mim. Ele começou a fazer minha psicologia antes. Por que ela foi desse jeito? Que a autoestima dela era tão alta, que se ela tivesse passado entre umas das últimas chamadas, mas ainda na metade, ninguém ia aguentar. Entendeu? Vocês já viram alguém com autoestima tão alta? Ela era assim. E quando ela passou do último, tinha que fazer a inscrição naquela hora, porque senão perdia, porque era a última da última. E aí ela falou, vamos fazer a inscrição e a minha faixa, porque eu quero uma faixa. Eu falei, minha filha. Ela, não, mãe, meu sonho é ter uma faixa. Larissa, o UNB te espera. E ela já tinha escrita já o jeito que ela queria. Eu, para mim, nem valia, porque a gente não valoriza como a pessoa. Ela já estava ali grata a Deus, entende? Porque para mim foi no último do último, mas foi uma honra para ela. E aí o Kaique falava, mãe, porque ela foi preparada. E a Larissa, ela tinha um espírito empreendedor. Criancinha, a gente pergunta, o que você quer ser quando crescer, Larissa? Aí ela falava, dona. Eu quero ser dona. Entendeu? Mas dona é dona, mãe. Dona mesmo, entendeu? Porque ela já tinha esse espírito de administrar, de mandar, gostava de mandar em tudo e em todos. Então ela queria ser dona. E aí estávamos ali na igreja, servindo ao Senhor. A Larissa era do Ministério Infantil. E ela foi para a faculdade. Quando estava retornando, ela só passou uma mensagem. Partiu, mãe. E ela partiu para os braços do Senhor. Ela partiu e foi. Que o Senhor deu, o Senhor não deu. Os filhos o Senhor não nos dá, Ele nos empresta. E naquele dia, eu decidi ser grata ao Senhor. Eu decidi honrar o Senhor. Eu e o meu marido decidimos que nós seríamos gratos por ter tido uma filha por 18 anos. A minha filha foi minha companheira, minha amiga. Íamos para o salão juntos, íamos para o shopping juntos, passeávamos juntos. Eu me lembro da primeira bolsa. Ela era tão determinada que tinha uma loja no shopping. Ela queria uma bolsa que era cara, uma bolsa de marca. E aí ela passava e falava assim, compra, mãe. Eu falei, jamais eu vou comprar uma bolsa dessa para você. Aí ficava, pai, compra, olha, essa bolsa é minha. Uma bolsa amarela, gente, tipo fluorescente, para ver o estilo da menina. Aqui é pouco para ela, entendeu? Essa cor toda. E aí queria essa bolsa. Aí todas as vezes que a gente ia, a bolsa ficava na vitrine.
Aí um dia meu marido falou assim, ela tinha 14 anos, 13 para 14. E aí ele falou, Zilmara, deixa eu comprar essa bolsa para a Larissa. Porque eu acho ela tão perseverante, que eu acho que ela merece essa bolsa. Porque você vê que ela corre atrás dos objetivos dela. Então, deixa eu dar a primeira bolsa para ela. E ali ele comprou essa primeira bolsa e deu para a Larissa a primeira bolsa. E o que eu quero falar para você? Os melhores momentos que nós tivemos com a Larissa, sabe onde foi? Na mesa. A Larissa amava montar a mesa. A Larissa amava cozinhar. E quando a gente foi entregar a Larissa, meu marido falou assim, o sonho de todo pai é entregar a filha no altar para o noivo. E hoje eu estou entregando a minha filha para o melhor noivo. E ali a gente entregou a nossa filha para o melhor noivo. E muitas vezes a gente briga por tão poucas coisas, faz questão de tão pequenas coisas. Uma unha que quebra, um prato que quebra. Tem pessoas que não têm nem coragem de usar um prato ou uma taça para a família. Quer deixar só para visita ou para alguém que é importante. Mas quem é importante na sua casa? São os seus ou são os de fora? Tudo fica. A gente esquece que tudo nessa vida passa. E aí eu fui ali. A Larissa trabalhava, né? Tinha o salário dela, comprava só roupas, sapatos. Ela adorava aqueles saltos, sapatos coloridos. Eu fui escolher a roupa para minha filha. A última roupa que a minha filha ia para o sepultamento. Talvez você tenha escolhido para alguém querido. Talvez você nunca vai escolher uma roupa. Eu espero que você nunca passe por isso. Mas que hoje você entenda que o valor não está nas coisas, mas o valor está no que a gente vive, no que a gente compartilha, no que a gente vai viver ao longo do tempo. E aí eu fui escolher a roupa que a minha filha ia. Com essa minha amiga que nós nos convertemos, aí eu falei, Penha, a gente fala, e eu falo que o Gilmar fala que ele quer trazer ela para vir aqui, pastor. Ele fala assim, a Penha vai gostar de congregar lá na igreja, na ICIR. Pois é. E eu fui escolher a roupa que a minha filha ia usar pela última vez. Porque quem é mãe entende que a gente escolhe a roupa que vai para a maternidade. A gente não escolhe para ir para o sepultamento. E aí aquele armário cheio de vestidos, de saltos, de saias, de blusas, que a Larissa, ela tinha um nome na faculdade que era Pati. E na escola, lá no Leonardo, que ela estudava, o pessoal achava que o nome dela era Pati. Sabe de quê? De Patricinha. E aí eu falei, a pessoa escolhe um tempão o nome e depois mudam. E aí eles achavam que ela era uma Patricinha. E tudo ficou. Ela não calçou nem um sapato. Porque não vai nem de sapato quando a gente vai. O que fica são as memórias. Então, a mesa é lugar de gerar memórias. Memórias afetivas. Memórias no irmão. Até a briga de irmão, a gente vai lembrar. Não é? Para os jovens, é lugar de gerar memórias, lugar de honrar o pai, honrar a mãe.
para as mulheres, lugar de honrar o marido, honrar a sogra. Nós somos de Deus. E o Senhor diz que nós precisamos honrar a todos. Honrar a nora. A nora não é, e nem a sogra, ela não compete com ninguém. Ela é uma filha, uma mãe. Então nós, povo de Deus, precisamos entender isso, que nós temos que ser aliadas. A nora, aliada à sogra. Ouviu, nora? Fica a dica. Brincadeira. E de nada adianta você ter uma mesa, você ter pratos lindos, se o Senhor não estiver nela. Vocês anotaram aí quem que vai participar da mesa do Senhor nessa cadeirinha? Porque a mesa é dele. Nós estamos aqui de passagem. E quando a Larissa, o Senhor levou, nós escolhemos a melhor parte. Buscar o Senhor. A melhor parte. Reconhecer que Ele tinha um propósito. E aí eu fui para a casa da Dev depois do meu luto, em 2017. E o meu luto foi um luto que passou eu glorificando e buscando o Senhor. Eu passei o meu luto na casa dele. Eu buscava o Senhor intensamente. Na hora que me vinha a tristeza, eu buscava que um versículo que é da minha vida, que é Lamentações, que diz: eu quero trazer à memória tudo que me dá esperança. E esse versículo é da vida, porque nós temos que trabalhar para a nossa vida, para tudo que vai dar esperança. Nós precisamos viver um momento que vai nos gerar esperança amanhã, porque a esperança é dele. E muitas das vezes nós queremos fazer tudo com a nossa mão. Nós achamos que nós damos conta. Eu quero convidar você para orar. Vamos curvar a cabeça? Mas antes de orar, queria chamar a pastora para orar junto. Eu quero convidar você que sente que essa palavra hoje, curva a cabeça, você que está aí, que você que sente que essa palavra que de repente está sobrecarregada, que são muitas atribuições, que ninguém te ajuda, que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar por você. Você que sente que necessita mais da presença do Senhor, é para você essa oração. Não fica com vergonha de vir, não. Pode vir, que nós vamos orar por você. Você que sente sobrecarregada, você que sente cansada, você que muitas vezes não consegue entregar ao Senhor. Não consegue entregar porque acha que a força é sua. Ou que acha que talvez a obrigação é do marido, de alguém, do filho. Essa oração é para você que tem dificuldade de entregar. É para você que de repente em um momento se decepcionou com alguém na sua casa, se decepcionou até com o Senhor. Mas o Senhor hoje te chama também. Ele te chama: filha, filha amada, eu estou com você. Venha escolher a melhor parte. Eu posso te dar a melhor parte. Filha, eu quero levantar a sua casa. Eu quero te honrar. Juntos
nós vamos construir o melhor do Senhor.